Você sabe como identificar a abordagem de um criminoso pela internet no momento em que ele quer manipular uma criança ou um adolescente? Às vezes é muito difícil. Nós convidamos um especialista em tecnologia da informação para trazer todas as orientações. Ele está neste momento com Renata Araújo. Oi, Renata. Boa noite. Oi, Meire, boa noite para você, boa noite a todos. Primeiro é importante a gente esclarecer, Meire, que são várias as formas de uma criança ou um adolescente ter acesso à internet. Tem as redes sociais, tem jogos, e aí nós convidamos este especialista em tecnologia da informação para ele orientar como é a abordagem em cada um desse segmento diferente. Explica para a gente, por favor, Tresso Medeiros, especialista em TI, como esses criminosos agem em jogos, em redes sociais, na abordagem para se aproximar de crianças e adolescentes. Boa noite. Boa noite, Renata. Eles usam muito a parte do chat, certo? Seja em jogo, seja em rede social, conversam com a criança, com o adolescente. É uma geração que já começou imersa na internet, que já conhece, já teve o seu celular, já tem o celular, já tem o uso do computador. Então, eles começam a conversar no chat, eles se aproximam da criança ou do adolescente, eles interagem muito, ganham confiança, eles seguem partindo para uma aproximação, para compartilhar segredos, para deixar a criança um pouco mais confiante naquilo, depois manipula, pedindo imagens, pedindo vídeos e, por último, segue o crime efetivamente, fazendo a extorsão. Normalmente, qual é o tipo de conversa que chega a esse ponto final da ameaça? A ameaça ela acontece de forma bem ampla. Eles começam a falar sobre aspectos gerais da vida, trocar informação, às vezes fingem ser uma criança, então trazem aspectos em comum com aquela criança, de forma que ela ganha confiança, certo? E a partir daí a conversa começa evoluindo, trazendo um teor mais picante, um pouco mais próximo da sexualidade, e a partir daí a conversa flui para uma situação bem difícil. E inicialmente eles fingem ter a mesma idade da pessoa que está conversando? Exato, fingem, né? E aí parte dos adultos, dos responsáveis, terem o discernimento de saber identificar uma situação dessa, saber como contornar, saber como conversar com a criança a respeito disso. Mas antes de tudo é importante alertar o pai ou o responsável. Como é que ele percebe um certo comportamento diferente ou até mesmo observar o que a criança, o que o adolescente está utilizando na internet? A questão de ficar trancado no quarto muito tempo, de ter um telefone ou um tablet e esconder quando o pai chega perto, quando a mãe chega perto, é uma questão bem importante a se levar em consideração. E aí tem algumas formas de você identificar, de você controlar, de você, em parceria com a criança, ter esse controle. Uma coisa que se usa muito são os controles parentais. São ferramentas instaladas no computador, no telefone da criança e no do pai, que ele vai conseguir ter acesso a fotos, a vídeos, às conversas que acontecem o tempo todo. E acho que o grande detalhe disso tudo, a grande questão é a questão da conscientização, certo? A alfabetização digital é uma coisa importante, não só para adulto, para criança, como para adulto também, ter o uso consciente da internet de forma segura. Tresso, Meire Lanucci tem uma pergunta para fazer sobre esse assunto. Meire, fique à vontade. Oi, Renata. Primeiro, obrigada por ter aceito o nosso convite, Tresso. Eu queria saber o seguinte, Renata, quais são as orientações para crianças e adolescentes que publicam fotos e vídeos, até mesmo as famílias que publicam algum conteúdo com as crianças e com os filhos na internet? Que tipo de conteúdo pode despertar a atenção de um criminoso? A pergunta de Meire é sobre os conteúdos que às vezes os pais ou crianças que têm rede social publicam na internet. Qual a orientação para evitar que esse criminoso chegue dessa forma, por meio dessas fotos? As crianças, elas, de uma forma geral, usam a internet desde cedo. E alguns pais, inclusive, burlam a questão da idade, certo? Criam contas colocando idade falsa para a criança. Isso dá a possibilidade delas publicarem o conteúdo. Os pais, às vezes, fazem o mesmo, certo? Hoje tem uma questão muito forte, que é a questão da monetização. Os pais, eles ganham dinheiro, podem ganhar dinheiro em cima dos filhos com relação ao conteúdo. Então, qualquer conteúdo, qualquer foto que se tire, ou vídeo que faça alguma referência, alguma dança, pode trazer problema. Importante também levar em consideração fotos que remetem a algum lugar específico para que o criminoso ache a criança. Eu acho que coisas desse tipo são importantes para ser levadas em consideração. Perfeito. Muito obrigada por todas essas orientações bem pertinentes. Meire. Obrigada, viu, Renata? Obrigada ao Tresso também.